Oi, boa noite. Meu nome é Gabriela de Almeida. O nosso grupo hoje vai falar um pouquinho sobre o que é o depositário e o administrador. Esse assunto ele vai começar ali a partir do artigo 159 do Código de Processo Civil. E para começar, a gente vai explicar um pouquinho, um breve resumo, até porque não temos muito tempo. Mas quem tiver dúvida é só ir anotando que no final toda a equipe vai estar à disposição para poder tirar, sanar e a professora também nos auxiliar se a gente acabar pecando em alguma parte, né? Vamos lá, o que é o depositário? O depositário ele é um auxiliar da justiça. Ele se encarrega de guardar, conservar os bens colocados às ordens do juiz. Quando, além de conservar e guardar esses bens, também competir a este auxiliar a prática de gestão, como a penhora de empresas, a função é do administrador. Tal administrador é nomeado pelo juiz. Ou seja, o depositário ele vai guardar e conservar. Quando vai entrar a prática de gestão, vai ser o administrador. Essa é a diferença dos dois, é bem fácil de gravar. Vai começar ali no artigo 159. O artigo 159, ele traz para nós novamente o que o artigo 148 do CPC de 73 trouxe. Então, ele vai esclarecer que a guarda e a conservação de bens penhorados, né, arrestados, sequestrados, arrecadados, são confinados ao depositário e ao administrador, não dispondo a lei de outro modo. Então, esses bens, né, que são colocados a juízo, são de gestão do depositário e do administrador. Depositário quando é só guardar e conservar, administrador quando vai entrar alguma prática de gestão aí no meio, ele vai estar atuando. O artigo 160 do novo Código de Processo Civil fala que por seus serviços, o depositário ou administrador receberá a remuneração que o juiz responsável fixará, levando em conta questões como a situação dos bens, o tempo do serviço e as dificuldades e complexidades da execução. O parágrafo único também fala que o juiz responsável poderá nomear um ou mais prepostos, ou seja, auxiliares do depositário ou administrador, por indicação do próprio depositário, mas não se limitando às vontades do depositário. Boa noite, eu sou a Maria Schneider e, bom, o último artigo dessa sessão é o artigo 161 do CPC, e ele expõe que o depositário ou administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar a parte, perdendo a remuneração que lhe foi deliberada pelo juiz, mas tem o direito a ver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Ou seja, se for realmente provada a responsabilidade civil do auxiliar de justiça, ele vai responder por indenização de perdas e danos e vai perder o valor que foi arbitrado a ele. Mas ele ainda tem o direito de reaver todos os valores e despesas que ele teve durante e com a guarda do bem durante o processo. Olá, boa noite. Eu me chamo Marielle. Vou falar sobre o depositário infiel, que está descrito no artigo 160, no parágrafo único do Código de Processo Civil. O Código traz expresso o seguinte: o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Qual é o objetivo do depósito? O objetivo do depósito é que o depositário guarde um bem que está em processo de execução até que o processo seja concluído, para que esse bem retorne ao seu proprietário. Então, o depositário ele tem a responsabilidade de zelar por este bem, guardá-lo em segurança, com cuidado, para que esse bem mantenha-se conservado até a execução do processo. A partir do momento que o depositário fiel deixa de cumprir com essa sua obrigação de zelar por este bem, ele passa a se tornar um depositário infiel. O depositário infiel, conforme ali descrito no artigo, ele responde civilmente pelo esse prejuízo causado. No artigo 5º da Constituição, prevê que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.
Então, a Constituição Federal, ela aceita a prisão daquele que é considerado depositário infiel. Porém, o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica, que tem força normativa, já que o Supremo Tribunal Federal assinou a súmula 25, que considera ilícita a prisão civil do depositário infiel, independente da modalidade de depósito. Então, é vedada essa prisão do depositário infiel no Brasil. E no artigo 652, ele traz que o depósito voluntário necessário, o depositário que não restituir quando exigido, será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a 1 ano e ressarcir o prejuízo, o que nesse caso é derrubado já pela súmula 25 e pelo artigo 5º da Constituição.